Entra no ar, Vozes da Comunidade. Um programa feito para você do Distrito Federal e do entorno. A apresentação, jornalista Tony Duarte. Olá, gente amiga do Distrito Federal e do entorno. Hoje, sábado, 11 de abril de 2026, está no ar o Vozes da Comunidade. Eu sou Tony Duarte e falo da Central Brasil 21 no coração da capital da República. Você segue conosco ao vivo pelo nosso canal no YouTube, dê o seu joinha, faça o seu comentário. Esse programa está sendo retransmitido por emissoras de rádio comunitárias parceiras, espalhada por todas as regiões administrativas do DF e do entorno. Contamos ainda com o importante apoio da Associação Brasileira de Portais de Notícia, ABBP. Na técnica, temos a superprodução de João Paulo, já na supervisão da redação jornalística, Hamilton Silva. Muito bem, meus amigos, hoje nós estamos abrindo o nosso sabatinão do povo. Roda essa vinheta aí, João. Agora é hora do Sabatinão do Povo. Aqui, a pergunta vem da comunidade, direta, sem rodeios e sem filtro. Muito bem, esse é o quadro mais importante do Vozes da Comunidade. E hoje nós estamos recebendo com exclusividade a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, para uma conversa franca, sem filtro, para saber qual o futuro das nossas cidades. Seja bem-vinda, governadora, e aqui do nosso lado está o jornalista Sandro Gianelli. Seja bem-vindo, Sandro. Obrigado pelo convite, presidente. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, dialogando, contando um pouquinho das nossas ações. Muito bem, além dessa bancada, governadora, nós temos jornalistas espalhados em toda a região, em todas as regiões do DF, que, claro, vão entrar aqui para fazer também as suas perguntas. Além desses jornalistas, nós temos pessoas simples do povo, lá em Valparaíso, lá em Ceilândia, lá no Recanto das Emas. Enfim, essas pessoas também querem saber o que pensa Celina Leão a respeito desse novo momento do Distrito Federal. Falando isso, eu vou aqui destacando um assunto, um fato importantíssimo dessa semana. Na última quarta-feira, o deputado Roosevelt Vilela e o doutor Marcos Lima, que é um dos coordenadores de um projeto voltado aos idosos, fizeram uma mobilização com 2.000 pessoas e a senhora, naquela oportunidade, falou para esta população. Solta essa vinheta. Esse vídeo, João. Por favor. A pessoa viver depois dos 60. Pode ser que tenha uma cidade boa, mas a nossa cidade vai ser a cidade onde que todo mundo vai querer viver depois dos 60 anos. E eu sei que os meus desafios são longos. O Roosevelt me disse aqui sobre a secretaria. Eu estou terminando de estruturar o governo, estou cortando algumas coisas, estou priorizando outras. Tem gente que ficou triste pelo aniversário de Brasília, mas muita gente sabia que faltava médico, e eu então tenho que botar médico mesmo. Agora só vocês, olha só. Para a pessoa viver depois dos 60. Muito bem, esse foi o vídeo que nós colocamos aqui, a senhora fazendo essa proposta, e a gente gostaria muito que a senhora comentasse sobre essa proposta da criação dessa secretaria voltada para essa população idosa. Olha só, desde Jorge Cauí,
A gente sabe que esse público, né, precisava de uma representatividade, de um apoio maior. Nós temos hoje uma subsecretaria que faz um trabalho importantíssimo, mas quando você amplia isso e dá um status para essa secretaria, você consegue com que ela tenha força para fazer articulação de políticas. Para você ter uma ideia, Tony, hoje me falta abrigos para os nossos idosos. Então, assim, lugares, casas, residências, permanências. Nós recebemos aí do TJ 2 projetos grandes de doação de projetos arquitetônicos para a construção de uma casa-dia para os idosos, também para a construção de um segundo abrigo. E a gente também tem caminhado muito para o lado das parcerias hoje com as instituições que já fazem esse trabalho. Mas quando você tem uma secretaria que ela tem condição de ter esse olhar, ela prioriza esse público dentro de todas as outras atividades. E ela conversa de igual para igual. Qual é a minha dificuldade momentânea? Nesse primeiro momento, eu estou fazendo um ajuste financeiro nas contas públicas. Precisa de ser feito. Realmente nós temos um déficit grande e cortar naquilo que não é prioridade. E eu estou fazendo isso. Essa semana agora eu estou com um decreto que nós vamos soltar. Ontem eu tive uma conversa longa com o meu secretário da Fazenda. A gente precisa cortar aquilo que realmente... Eu vou cortar aluguel, eu vou cortar valor de contrato de aluguel de carro, de contratos também, daqueles que a gente sabe que você pode minimizar os contratos, para que a gente tenha, diminuir também o valor de combustíveis, porque quando você corta contratos de carro, você também diminui outros contratos. Então, é um corte realmente para que sobre dinheiro para aquilo que é fundamental. E eu tenho um olhar assim muito focado nas cidades, Tony. Por exemplo, eu vou na cidade de Planaltina. Lá não é uma cidade onde que você não pode ter uma ressonância magnética. Quanto que custa desde a instalação, a criação de tudo isso? Então eu vou priorizar aquilo que eu sei que é necessário, eu sei que faz falta, e vou cortar outras áreas. Eu tenho uma reunião com os deputados também para colocar a situação financeira, e este momento é um momento que me exige muito cuidado. Então, assim que eu conseguir reequilibrar os cofres públicos, as contas públicas, eu vou priorizar aquilo que a gente tem condição de fazer. Nós fizemos ontem uma criação da SUTIC, que é uma Secretaria de Inovação Tecnológica e de Tecnologia, por um motivo muito simples. A gente teve uma percepção que as secretarias fazem compras similares, às vezes, do mesmo software, ou seja, eu pago 3, 4, 5 vezes aquele produto que eu poderia pagar por uma vez só, colocando que o Estado inteiro iria usar, fazendo uma interlocução de dados. Então, assim, num prazo de 1 mês, eu vou ter um corte violento nesse gasto também. Quer dizer, faltava uma inteligência, né, ali. E outra coisa, ela estava numa secretaria que já era muito pesada, a Secretaria de Planejamento e Orçamento e Finanças, ela cuida dos gastos e do planejamento. Ela não tinha tempo de cuidar de uma cidade que se representava como uma cidade de inovação tecnológica, como uma cidade onde que eu vou ter os dados na palma das nossas mãos. Então, eu estou fazendo algo muito corajoso. Por exemplo, a gente já está divulgando quais são as filas dos hospitais. Isso é da transparência. Mas ainda tem fila? Tem, mas eu sou uma governadora que tem coragem de divulgar e de ir atrás para resolver. E de ir nos hospitais, e de falar com as pessoas, e de ver o que está faltando. E eu vou priorizar recurso para essas áreas, que eu sei que precisa. Mas eu não posso tratar um orçamento com corte linear. Os outros decretos que haviam sido feitos, não, vamos cortar linearmente. Eu não posso falar que todas as secretarias têm que cortar 10%. Algumas eu vou cortar mais. E aquelas que necessitam, eu não vou, inclusive, não vou cortar. Vou priorizar recursos para algumas delas. Pode ser que tenha a secretaria que, inclusive, receba mais recursos, né, Celina? Exatamente. Agora, Celina, você está promovendo assim, um choque de gestão aqui no governo do Distrito Federal, e uma coisa importante é que você deu a sua cara para o governo. Uma das coisas assim, que eu acho que ficaram claras para toda a comunidade, não tem nem 15 dias que você assumiu o governo, é que você está aproximando mais a figura da governadora da população. Na sua visão, qual é o principal legado que você quer ter deixado para a população do Distrito Federal? Olha só, primeiro, eficiência, eficácia, transparência nos recursos públicos, essa proximidade da população, a capacidade de uma mulher de solucionar crises graves e grandes, que acho que isso
Nesses 6 meses eu vou conseguir também demonstrar. Tem um projeto que nós lançamos, que é o GDF na sua porta. Ele é tão importante, as pessoas ainda não entenderam o programa, mas aonde que ele já passou, que foi no Itapuã, ele já mudou a cara do Itapuã. E eu vou te contar por quê. Se você pega um administrador, Tony, e coloca ele para visitar os órgãos, para ele trazer as necessidades, ele demoraria para fazer o que eu fiz no Itapuã quase 1 ano. Eu fiz o caminho inverso. Eu sentei com o administrador e falei, o que você precisa? Ele falou, não, eu preciso de fazer um novo asfalto para a Avenida Del Lago, eu preciso de 30 paradas de ônibus, eu preciso de refazer esses parquinhos aqui, eu preciso de um campo sintético aqui na porta do Itapuã Parque, eu preciso de uma unidade básica de saúde. O que eu fiz? Eu priorizei tudo isso e dei 17 ordens de serviço. E fiquei despachando da cidade. Ou seja, é a presença da governadora da cidade. Quando ela está, ela passa, ela resolve, ela faz e muda a situação. E tem aquele momento de ouvir a comunidade. Então, no primeiro dia, é o dia que eu me dedico especialmente a visitar aquelas obras que nós estamos dando as ordens de serviço. O primeiro dia foi muito engraçado, Tony, porque nós saímos da minha posse como governadora, onde que eu recebi ali a faixa de governadora na Câmara Distrital. Eu entrei dentro de um ônibus com todos os meus secretários, que era um momento de interação para que a gente conversasse, para que eles entendessem qual era assim, o espírito daquilo que eu estava levando. E conversamos muito lá dentro do ônibus. Chegamos no Itapuã, almoçamos com a população, não teve nada de diferente. Nós comemos uma marmitex lá, todo mundo. Aí um pediu um refrigerante, chegou até um refrigerante lá para nós, um mineirinho lá. Tomamos um refrigerante, porque era um dia de trabalho, não era um dia de celebração. Nós almoçamos e fomos todos os secretários trabalharem. Fomos trabalhar. No dia seguinte, é um dia que eu estive mais próximo da comunidade, então eu tive a oportunidade de almoçar com a comunidade me preparou um almoço, eu fui num almoço com a deputada da cidade, com a deputada Jane, e ali é tão rico essa experiência que aí senta a superintendente da unidade da regional de saúde, e ela me coloca as necessidades dela, me entrega ofício, aí chega o pessoal da área rural. Então você tem o governador sentado numa mesa com as lideranças locais. Agora, governadora, a gente está vendo aí um desenho, acho que importantíssimo, quando o governo vai ao povo e que sente a necessidade daquela população e que ouve aquela população. Não está na hora, por exemplo, da senhora fazer um programa de governo, já que a senhora é pré-candidata à reeleição, um programa de governo com a participação popular, ouvindo essa população. Geralmente os governadores, os candidatos, trazem os intelectuais de universidades, não escuta o povo. Essa é uma ideia que a senhora está pondo em prática? Essa é uma ideia que eu estou pondo em prática. A gente vai preparar o nosso plano de governo em cima do olhar da população. É muito diferente com o povo. Né? E eu tenho usado instrumentos para isso. Nós estamos terminando de estruturar para que essas pessoas possam nos ajudar. Para você ter noção, na área da educação, eu já tenho vários coletivos que já estão preparando aquilo que eles entendem como importante. Ou seja, eu não peguei o melhor intelectual de educação, não. Ele vai participar também, o intelectual faz parte, né, da participação, mas eu quero também colocar qual é a visão da base da educação, de professores, de diretores, de secretários escolares. Então, eu estou aproveitando essa oportunidade também, Tony, para fazer justamente isso que você está falando, criar um planejamento de governo onde que a população possa dizer o que ela quer. E aí não é só para a pré-candidata Celina, é para a governadora Celina, que deixa um planejamento pronto para qualquer que seja o governador, que tenha a participação da população. Então, um planejamento aí de 10 anos, onde que a gente fala de transporte, onde que a gente fala de saúde, onde que a gente fala de educação, mas que tem alguns que têm uma execução imediata. E aproveitando a oportunidade, o GDF na sua porta, segunda-feira agora vai estar no Paranoá.
Agora, Tony, sabe o que é bacana? Porque existe uma coerência muito grande no que a Celina está propondo, fazendo e executando. Porque quando ela foi presidente da Câmara Legislativa, ela levou o mesmo projeto, só que naquele momento era para fazer indicações ao governo e cobrar soluções do governo. E agora ela retorna como presidente, como governadora, para executar, entendeu? Totalmente coerente a ação dela. Muito bom. Bom, nós vamos dar uma caminhada pelo giro da cidade. Vamos ver como é que estão os nossos colegas jornalistas espalhados pelas regiões administrativas do Distrito Federal. Fala, Vinê. Giro da cidade. Muito bem, nós vamos com a Cida Frauzino, ela é da Folha Evangélica. Cadê a Cida? Põe na tela, Cida. Muito bem, enquanto o João prepara aí a chegada de Cida Frauzino, né? A gente quer dizer, a senhora governadora, que esse movimento evangélico no Brasil inteiro é um movimento que cresceu muito, e a gente sabe também o quanto as igrejas evangélicas fazem um trabalho social importantíssimo, muitas vezes onde o Estado não está, as igrejas evangélicas estão. E a gente gostaria de saber, já que a senhora é evangélica, como é que a senhora está vendo esse movimento, esse crescimento social das igrejas evangélicas no Brasil? Primeiro, Tony, quando você vira governadora, você não é uma governadora de uma religião só. Você governa um estado que é laico, e eu acho que esse respeito ele é um princípio básico para que a gente possa ter o respeito de todo o segmento. Quando eu assumi o governo, eu dei uma ligação para o Dom Paulo, falei com ele que eu estava à disposição do movimento católico, né, que eu era evangélica, mas que a gente tinha uma visão de reino, uma visão de que na casa de meu pai tem muitas moradas, e princípio do respeito, né, do respeito a qualquer que seja a religião. Eu acho que esses 4 mandatos meus me ensinaram que o que realmente muda o ser humano é o amor, né? E não é a religião que ele carrega no peito. Eu tenho um profundo respeito, assim, pela comunidade evangélica, porque sou evangélica também, né? Acho que cada pessoa se sente muito acolhida em alguma religião, e eu tive uma experiência muito forte que mudou a minha vida, né? Uma experiência que faz parte deste momento da minha vida espiritual, mas o princípio do respeito. As igrejas evangélicas, a comunidade católica, a igreja, as comunidades espíritas, aqui no Distrito Federal, todas elas têm um trabalho social. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse governo que fez uma maior regularização de entregas de títulos de igrejas de várias denominações, foi no nosso governo. De instituições, foi no nosso governo. Demonstrando o seguinte, que aquele que está aqui no Distrito Federal, a pessoa vai ter a liberdade religiosa dela preservada. E eu tenho o direito também de ter a minha fé, de ter a minha convicção. E eu falo que é a minha fé que me trouxe até esse 4º mandato. É a minha convicção, é o meu temor ao Senhor. Até porque, para mim, que acredito que sempre recebo essas palavras, assim, em vários lugares, muitas delas são palavras públicas, né? A minha vida é uma promessa de Deus, os meus mandatos, né? As pessoas que me perseguiram sempre acabaram por si só caindo. E aí, numa expectativa muito do que o bem vence o mal. De que a pessoa que fala, que arma, que trama, que tenta... Olha aí onde que tá essas pessoas. Essas pessoas que fizeram tão mal para Brasília. Essas pessoas que só destilavam a mentira. Nós tivemos governos aqui que derrubaram igrejas, né? Muitos que derrubaram a igreja. Muitos que derrubaram, né, sonhos das pessoas. Então, assim, eu tenho muita preocupação, assim, sabe? A minha equipe que trabalha comigo sabe disso. A minha fé é uma fé, assim, inabalável.
Às vezes, Tony, as pessoas me conhecem, Celina governadora, mas por trás dessa governadora forte e tal, tem uma mulher. Tem uma mulher que tem filhos, que tem família, e que a oposição acha que, às vezes, nos atacar como eles nos atacam, que eles crescem. Eu acho que eles só diminuem. A população me conhece, eu tenho 4 mandatos nessa cidade, a população sabe quem eu sou. Não adianta tentar criar uma personagem, que às vezes é até caricato por parte deles, né? Tentando colocar uma mulher como se fosse uma mulher que não tem vontade própria, uma mulher que não cuida do seu destino. Eu sou senhora do meu destino. Eu cheguei até aqui, ao meu 4º mandato, com muita luta, com muito sacrifício. Então, assim, eu tenho uma fé que eu acordo de manhã, eu já coloco minha vida diante do Senhor, eu falo para Ele, vai na minha frente. E foi engraçado, antes de eu assumir... Foi engraçado, Tony, que antes de eu assumir o governo, eu busquei uma palavra, assim, sabe? Eu sou uma pessoa sempre que busca, tirei 3 dias, assim, para orar mesmo a Deus, porque a responsabilidade é muito grande. Tem gente que encara como poder e status. Para mim, não. Para mim é uma responsabilidade, missão. Eu moro na mesma casa há 4 mandatos, Tony. A minha vida é uma vida muito simples. Eu sou uma pessoa que gosta de andar de bicicleta, gosta de jogar futevôlei, gosta de andar a cavalo, umas coisas, assim, muito simples. Isso que enche meu dia, sabe? E a palavra foi muito forte, assim, que enquanto eu diminuísse, que ele crescesse em mim, daria tudo certo. E é isso que eu tenho feito. Muito bem. Vamos com um giro na cidade. A Cida Frauzino já está a posto, Anilton. Vamos lá. Coloca. Muito bem. Seja bem-vinda. Olá. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui hoje. Bom dia, Cida. Governadora, um prazer falar com a senhora. Hoje eu tenho uma pergunta muito boa, uma pergunta aí dos nossos cristãos evangélicos, que nós sabemos que a senhora sempre demonstrou, sempre, sensibilidade, né, ao papel da igreja, principalmente na transformação social. Então, quais as iniciativas a sua gestão ela visa hoje ampliar esse cuidado, esse apoio e principalmente a segurança jurídica aí para os templos religiosos no DF? Eu tenho certeza que as nossas igrejas evangélicas elas têm um papel fundamental. Eu trabalhei com o Roriz muitos anos, ele falava assim, meu Deus, coisa boa é dar lote para a igreja, que aonde que a gente leva a igreja, a gente diminui o número de segurança pública. A igreja, ela muda a sociedade, ela consegue trazer o caráter de Cristo para um lugar. E o caráter de Cristo, ele é um caráter que realmente ele é diferenciado. Então, eu tenho certeza que no meu governo, todas as igrejas terão um papel fundamental, que é realmente de ampliar o seu papel social, de cuidar mais das pessoas que mais precisam, de ampliar o seu atendimento e o acolhimento às pessoas em situação de rua, que é um programa que eu vou mandar um projeto de lei para a Câmara Distrital, ampliando isso, detalhando isso para que a gente possa fazer isso com mais clareza, que é da internação compulsória humanizada. Esse projeto de lei está sendo preparado, mas eu acho que a igreja, ela sempre vai ter um papel que não é a governadora que dá, né? A igreja é a noiva de Cristo, ela é designada pelo próprio Deus e ela sempre vai ter um papel. Pode passar reis e rainhas e príncipes e princesas, mas a igreja do Senhor, ela nunca passará. Então, eu tenho certeza que no nosso governo, todas as comunidades religiosas terão um papel fundamental, porque eles alcançam aonde a nossa máquina pública, por mais que a gente queira, não consegue alcançar, que é o coração das pessoas, né? Muito bem. Olha, aqui nós temos muita participação no nosso canal, aqui no YouTube, e eu não posso deixar aqui de registrar um pedido. Governadora, parabéns pelo investimento na segurança pública do DF. Para maiores resultados, contamos com o seu apoio para a nomeação do CFP13 da PMDF. O que a senhora gostaria de falar para essas pessoas, que são muitas pessoas falando da mesma coisa? Aí, meus queridos policiais, futuros policiais militares, né? A gente com certeza vai sempre fazer essas provisões de homens e mulheres, e nós temos feito isso em todas as áreas. Nós fomos o governo que mais nomeou servidores públicos.
Na área da educação, o maior número de servidores públicos. Na área da segurança pública também. De cada 3 policiais, 2 foram, né, nomeados pelo nosso governo. Então eu tenho tranquilidade de falar que isso vai continuar acontecendo, que nós vamos continuar fazendo provisões. E quando eu falo em corte de gastos, eu falo em corte de gastos para que a gente possa priorizar nessas áreas que são fundamentais. Então, meu abraço ao pessoal aí do CFP-13. Eu tive uma participação direta na nomeação dos 3 últimos CFPs, porque fui eu que fui na Câmara Federal arrumar o orçamento, conversar com os relatores. Articulei, convenci. Garanti. Claro que a gente não tira o papel dos nossos deputados federais, que sempre estão lá, né, para fazer um papel de colocar uma emenda, de continuar a articulação, mas todas as vezes fui eu que fui pessoalmente lá levar a nossa pedido do GDF e conseguir com os 2 relatores, que por sinal os 2 relatores eram ligados ao nosso partido político, ao progressista. Muito bem, vamos fazer mais um giro nas cidades. Giro da cidade. Vamos com o nosso companheiro jornalista Ricardo Calado. Bom dia, governadora. Bom dia, Tony. Bom dia, Janelle. A minha pergunta, governadora, o tema da pergunta vai ser o BRB. Semana a senhora teve uma reunião com o presidente do Banco Central para tratar sobre a questão do BRB. E ontem foi anunciado que um fundo de investimento estaria interessado em fazer um aporte de 15 bilhões no banco. Eu gostaria que a senhora explicasse isso num linguajar bem simples para a dona Lourdes, lá do Sol Nascente, para a dona Fátima, que está lá no Gama. O que é que isso significa de recuperação do banco? Como é que ficaria o banco? Como é que seria esse aporte? Como é que foi a conversa com o presidente do Banco Central? Nós passei o dia em São Paulo, né, anteontem, passei o dia todo em São Paulo. Não foi uma reunião só, foram várias reuniões. E assim, encarando esse tema com a seriedade que ele precisa de ser encarado. No dia da minha posse, Calado, eu fui muito clara ao colocar que eu não fui convidada, eu não fui comunicada sobre nenhum assunto de BRB, de possível venda. Mas quando você assume um governo e uma pessoa responsável como eu sou, você não pega só o que o governo tem de positivo, porque o governo tem muitas coisas positivas, temos muitas ações, muitas obras. Você também traz aquilo que é demanda. E o problema do BRB foi um problema que, apesar de não ter sido consultada, de não ter participado de nenhum tipo de decisão direta ou indireta, ele cai sobre a nossa responsabilidade de ajudar agora a resolvê-lo. Então, a proposta que chegou oficialmente, inclusive, já está no banco, no BRB, foi uma proposta de comprar esses ativos, esses 15 bi, né, do Master, sendo que 4 bilhões desses ativos seriam pagos de forma direta, ou seja, à vista, aí num prazo de 30 dias, e os outros 11 bilhões seriam em ações subsidiárias. Para que a população entenda isso, esse fundo tentaria recuperar esses 15 bilhões, 4 eles já nos pagariam à vista, e esse restante, eles têm prioridade assim que eles conseguem recuperar. E a partir do momento que vai recuperando, o próprio BRB também recebe o valor dessas ações que foram recuperadas. Ou seja, ele se compromete a assumir os 15 bilhões, 4 eles nos pagam diretamente à vista, porque tem a certeza, né, que desse valor que existe dentro do fundo, e esses 11 na medida da recuperação de cada um desses ativos. Não é o total dos ativos que foram comprados pelo Banco BRB do Master, mas já é uma parcela significativa. Mas e depende do Banco Central aprovar? Depende do Banco Central, nem dependeria do Banco Central aprovar, mas até para dar transparência para esse momento, porque isso é uma relação privada, né, entre um fundo de investimento que se comprometeu, inclusive, a prestar todas as informações, porque acho que são 20 ou 30 famílias que aportaram esses recursos nesse fundo e aportaram nominalmente para o Banco BRB para saber a origem do dinheiro.
da compra. Mas eu acho que até pela transparência que a gente quer dar a esse momento, inclusive porque está sendo investigado por Polícia Federal, Ministério Público, o que o presidente Nelson vai fazer é encaminhar ao Banco Central para que ele tenha as informações necessárias sobre a proposta da compra. Se for aprovado nesse primeiro momento, resolve? Melhora a liquidez, né? Você não tem uma solução. A solução do BRB, a gente precisa de ser bem transparente sobre isso. Não é uma solução com facilidade, até porque nós temos algum problema patrimonial. Mas ela é uma solução que melhora muito a condição do banco e que outras soluções também vêm em paralelo a isso, né? Agora, governadora, essa batucada do pessoal de oposição, isso de qualquer forma não atrapalha esse momento tão importante de uma instituição financeira como o BRB? Porque me parece que muita gente está querendo que realmente o BRB seja liquidado. Que quebre, né, Tony? Olha só, essa semana nós tivemos o suporte do governo federal em um banco, que eu acho que é o papel do governo federal mesmo, não deixar o mercado financeiro quebrar. Um suporte de quase 8 bilhões. Um banco bem menor do que o nosso. E até agora nenhuma movimentação, nenhuma sinalização foi feita ao BRB. Então, assim, nessas reuniões que eu estive em São Paulo, para vocês terem noção aí da gravidade do que nós estamos passando, e quando eu falo que era importante ter uma participação do governo federal nisso para tentar ajudar, não tinha nenhum banco público federal sentado na mesa para discutir conosco. Os bancos privados entraram, nos ajudaram muito, todos os bancos privados, voltaram a fazer trocas financeiras com o BRB. Ou seja, há um comprometimento do mercado financeiro privado em ajudar o BRB, mas até agora não houve nenhuma sinalização da parte pública, né? Então, eu falo isso com toda cautela, mas assim, com um senso de dever, de responsabilidade. E aí eles podem, né, argumentar, não fomos nós que criamos. Eu também não fui eu que criei isso, não. Eu não participei disso, não. Mas eu sou responsável. E eu creio que a minha responsabilidade me faz ter uma postura sobre isso. Então se fala tanto em democracia, se fala tanto em pacto federativo, se fala tanto em tantas coisas. Vamos relembrar quais foram os bancos que o presidente Lula já salvou? Já ajudou no banco do Silvio Santos, na época que teve problema. O próprio BTG, que hoje é uma potência, teve uma ajuda em um determinado momento do presidente Lula. Ou seja, há um isolamento do que está acontecendo aqui. Não, vocês se virem, vocês resolvam. Se fosse um governo aliado, já teria sido resolvido, né? A Caixa já tinha ajudado, o próprio presidente já teria dado determinado. Então, assim, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu acho que coube a nós agora essa responsabilidade. Claro que a minha fala é muito dura sobre as pessoas que deixaram o banco que fica nessa situação. Entendeu? Eu espero que a justiça traga mesmo essa clareza e essa transparência, porque é um momento delicado, mas vocês podem ter certeza que aqui tem uma governadora que é firme, que não participou de nenhum desses atos e tem legitimidade para falar, para ajudar a salvar. Muito bem, vamos dar um giro na cidade. Giro da cidade. Jornalista Érica Silva. Bom dia, jornalista Tony Duarte. Cumprimento a nossa governadora Celina Leão. Bom dia, governadora Celina Leão. Sou Érica Silva, sou jornalista do portal Fato por Fato. E a minha pergunta para a senhora governadora: ao longo da sua trajetória, tanto política como pública e no legislativo, a senhora sempre teve um olhar sensível para as questões da agenda feminina. E agora, no governo do Distrito Federal, à frente do Executivo Local, eu gostaria de saber da senhora o que as mulheres podem esperar da sua gestão. Olha só, eu tenho a clareza de que nós fizemos muito pelas nossas mulheres, nós criamos programas muito fortes, como programas que o auxílio aluguel às mulheres que vivem
estão em situação de violência, a gente consegue pagar um aluguel, tirar essas mulheres da casa. O programa Viva Flor, capacitação, a gente capacitou aqui no Distrito Federal quase 500 mil pessoas, então 70% dessas pessoas são mulheres, elas têm vagas cativas nos cursos como Renova DF, Qualifica DF, né? A gente também participa junto com o Sebrae de um movimento muito forte também de capacitação dessas mulheres. Eu acho que a minha presença aí ao comando do governo do Distrito Federal representa a força da mulher, a capacidade da mulher de alcançar altos postos, mas principalmente o exemplo para que as pessoas entendam que aqui o Distrito Federal nós não vamos tolerar violência contra as mulheres. Eu tive uma palavra com os meus novos PMs, o CFP12, que saiu agora essa semana. Eles foram para as ruas essa semana. Foi a primeira vez que eles já tiveram treinamento. Então, nós fazemos uma cerimônia onde nós liberamos eles para o policiamento ostensivo, praticamente dito. A dupla Cosme e Damião. Que nós estamos retornando esse programa aqui no DF. E eu sou uma pessoa assim que sempre gosta muito de ouvir, né? Eu estava conversando com um policial dentro do carro que trabalhava comigo. Ele falou assim para mim: governador, eu acho tão bonito o que a senhora faz pelas mulheres. Eu falei, que legal. Ele falou assim, olha, eu vou te contar 2 assuntos que a senhora fez e que a senhora não sabe nem quanto mudou. Aquele curso que a senhora criou do Ressignificar para toda a segurança pública, aquilo foi muito bom. Eu tinha alguns amigos que não entendiam muito sobre o que era violência psicológica, como cuidar da mulher da primeira abordagem, da abordagem de violência, que nós não somos conciliadores de brigas de homem e mulher, que nós somos o policial, que nós chegamos lá, pegamos, é flagrante, tem que levar para a delegacia e tal. E depois eu fiquei pensando que quando eu trabalhava nas ruas, de cada 10 ocorrências que eu cuidava, 7 era de Maria da Penha. Aquilo tocou no meu coração numa força. E eu tive a oportunidade, na primeira liberação desses homens e mulheres para as ruas, de falar isso para eles. Falei, olha, eu quero que vocês entendam que vocês não são conciliadores de brigas de marido e mulher. Vocês, quando forem acionados e chegarem numa situação de flagrante, a obrigação do policial é pegar o agressor e levar à delegacia. Porque isso muda tudo. Ah, não, mulher, eu não quero representar. Minha senhora, a senhora não quer representar. Mas aqui é um flagrante, nós vamos levá-lo. E chega na delegacia, porque isso é crime que é de ação pública incondicionada. Quando ele pratica agressão contra as nossas mulheres. Só que você muda o patamar quando você dá esse tipo de comando lá na ponta para o seu policial. Ele se sente protegido para fazer aquilo que é certo. E ele se sente protegido para usar a força policial para proteger o cidadão. E é isso que tem que ser feito. Então, eu tenho certeza que a minha presença no governo vai realmente melhorar a cada dia mais para que as nossas mulheres se sintam mais seguras e mais protegidas. Muito bem. Nós vamos girando a cidade. Vamos conversar com o nosso querido jornalista José Fernando Vilela. Ele já está na tela. Vamos conversar com ele. O Vilela já está ali. Bem-vindo, Vilela. Bom dia, Tony. Bom dia, Sandro. Bom dia, governadora. Bom, a minha pergunta aí, ela já é mais voltada aí para a política, né? Já estamos aí, a governadora, ao mesmo tempo que está governando aqui a nossa capital, ela, ao mesmo tempo, está se preparando para um embate político. E, governadora, a minha pergunta é assim, o Republicanos, ele tem sido cotado como partido que vai indicar o seu vice, né, da sua chapa, e que o nome seria o do ex-secretário da Casa Civil, o Gustavo Rocha. Essa aliança ela já está pacificada? Como é que está isso? Porque nos bastidores ainda existem outros nomes, né, boatos de nomes que dizem que estão correndo por fora, inclusive nomes de outros partidos. Então, de repente, seja um momento da senhora dar uma esclarecida nisso aí, acalmar os bastidores. Olha só, as pessoas estão tão preocupadas com a campanha, eu estou preocupada com o meu governo. São 6 meses antes da campanha, entendeu? O nome do Republicanos, quem vai indicar é o Republicanos. E até agora, o nome que o Republicanos indicou é o nome do Gustavo.
Então, assim, isso é uma clareza, assim, de situações, entendeu? Então, mas as pessoas ficam preocupadas já com a aliança, a cidade fazendo esse tanto de fofoca. Eu não tô preocupado ainda com campanha, sabe, Tony? Eu tô muito mais preocupado com a minha gestão, com o que eu vou entregar nesses 6 meses. Diferente desses candidatos que não tem nada para fazer. Fica falando mal da gente o dia inteiro. Fica criando situações mirabolantes de soluções que eles nunca deram quando eles estavam na gestão. Um bando de incompetente que deixaram essa cidade, assim, às moscas. As moscas. Um deixou a cidade entregue à polícia e o outro às moscas. São esses caras que sentam hoje para criticar a gente, de um governo que praticamente meu governo tem uma semana. O meu governo, o governo da Celina Leão, tem uma semana. Porque a vice-governadora, por mais que ela ajude, que ela colabore nas ações de governo, a palavra não é dela. O cofre público não é dela. Então, assim, eu acho muita graça, assim, eu quero ver isso bastante em um debate. Entendeu? Porque é até engraçado, a gente não responde, porque a gente não responde quem é menor do que a gente. Essa é a regra básica, né? Até para você não dar holofote para quem não merece nem ser lembrado. Mas o meu trabalho vai ser visto daqui 6 meses. Não pela régua dele, ou do Zé, ou do Pedro, do João, que me acusam todo dia, que me batem todo dia, que usam inteligência artificial para bater na gente, que esqueceram que tem uma lei aprovada de violência política, que se isso fica comprovado, nem candidatos são. Uma lei que foi eu que fiz na Câmara Federal, junto com outras mulheres. Porque até no formato de gênero, eles nos atacam. Achando que a população hoje em dia acredita em qualquer coisa que vê, do jeito que vê. Entendeu? Não tem nada de novo aí, ô Sandro. Me dá uma novidade, alguém que fez alguma coisa, que fez de verdade. Então, eu tô muito tranquila. Eu me lembro de um médico que assumiu o GDF e não conseguiu resolver o problema da saúde. Me lembro de um outro que conseguiu deixar um viaduto caído. Eu só me lembro disso, Tony. E me lembro... de um que saiu preso. Me lembro também de um candidato agora, não me lembro, aliás, eu estou reafirmando aqui, um candidato de uma obra só, a EPTG. A EPTG. Bom, mas nós vamos aqui, olha, você continua participando do nosso canal aqui, olha, muita gente, mas o que tem de pergunta daqui a pouco, vou finalizar aqui o primeiro bloco, a gente só tem mais 3 participações do povo da comunidade, isso é importante, são pessoas simples da comunidade, mas tem gente aqui que está dizendo assim, Tony, por favor, peça a governadora dizer aí pra gente quando é que ela vai mandar o PLN da CFP13. Isso aí depois você responde, Celina. Vamos girando aí, vamos com um bloco rapidinho. Giro da cidade. A Associação Brasileira de Portais de Notícias, a ABBP, representa e fortalece os portais de jornalismo digital de todo o Brasil. Com ética, credibilidade e compromisso com a informação de qualidade, a ABBP apoia o trabalho de quem leva a notícia confiável para milhões de brasileiros todos os dias. Vozes da Comunidade têm o apoio cultural da ABBP. Juntos, valorizando o jornalismo independente e próximo da realidade do povo brasileiro. Muito bem, voltamos, né? Vamos aí com o nosso Cláudio Campos, ele já está na tela. Vamos ver aí o que o Cláudio Campos pode perguntar para a governadora Celina Leão. Seja bem-vindo, Cláudio. Bom dia, governadora. Bom dia, Tony. Bom dia, meu amigo Sandro Janelli. Governadora, após a destinação dos 25 milhões que antes seriam investidos na comemoração do aniversário de Brasília e que a senhora destinou para a rede pública de saúde,
medida que inclusive agradou muito a população brasiliense. Quando a senhora acredita que os brasilienses começarão a perceber melhorias concretas? Eu creio que a gente está montando agora, não sei se vocês viram no diário, essa secretaria que a gente está fazendo de gestão, de inovação e de tecnologia. A gente vai dar uma gestão muito mais eficaz, muito mais eficiente, diminuindo a mão de obra aí, e pegando aquilo que a gente já tem para realmente dar mais força de trabalho. Mas nós temos algumas ações, nós vamos inclusive anunciá-las na semana que vem, desde a área de todos os exames que a gente tem, exames que estão pendentes, né? Exames de imagem, nós vamos fazer um grande mutirão para zerar. Inclusive, eu já zerei uma das filas, então na semana que vem a gente vai anunciar que as outras serão zeradas. E também estou encaminhando um projeto de lei para a Câmara para fazer as cirurgias eletivas, para que a gente possa agilizar essa fila de cirurgia eletiva. Ela é especificamente para a gente agir na fila e não nessa demanda espontânea que surge todo dia. Porque se eu não fizer isso, a minha rede pública hoje atual, ela não suporta fazer as cirurgias eletivas. Então nós vamos colocar a tabela SUS, vamos passar pela Câmara Distrital, para que a gente possa pegar essas cirurgias que são de baixa complexidade, que são cirurgias baratas, mas que incomodam, por exemplo, catarata e tal, e vamos abrir o credenciamento para qualquer empresa daqui, de fora, qualquer empresa que queira fazer, ou seja, abrindo o mercado mesmo, dando transparência mesmo e zerando a fila das cirurgias. E com isso eu consigo ter um fluxo voltado a atender o meu cidadão, ou seja, as novas cirurgias que vão chegando vão sendo atendidas com o meu fluxo, e aí eu também posso dar um olhar para a alta complexidade, que não vai estar nesse projeto de lei, porque a alta complexidade é caríssimo. Você imagina, uma cirurgia de coluna, ela custa mais de R$600 mil, é feita pela rede. Nós temos hoje, em termos de robótica ali no Hospital do Paranoá, eu até fiz um vídeo lá, o que tem de mais moderno no mundo ali dentro. Então, assim, a ideia é mandar para a Câmara essas cirurgias eletivas, que são cirurgias simples, mas que incomodam muito a população, para que a gente possa zerar isso, né, com a ajuda também dos nossos deputados distritais, abrindo um credenciamento amplo para que isso seja feito da forma mais rápida possível na tabela SUS, que é isso que a gente quer fazer. Muito bem. Francisco Gelielso, cadê ele? Vamos colocar aí o Francisco Gelielso, para que você está de cabeça para baixo, Gelielso. Não, Gelielso. Agora sim. Agora sim. Fala, Gelielso. Bom dia, governadora. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo pelo YouTube. Governadora, governadora, mulher do pânico, do ixi. Tá dando problema. Vamos. Tá no ponto, Gelielso? Fala aí, meu irmão. Diante da alta demanda do CFP, né, da PMDF, era justamente essa pergunta que eu iria fazer, né? Como está o andamento da nomeação do CFP 13, né, que está sendo tanto cobrada pelos policiais? O CFP 13 pode ficar tranquilo, né? A gente tem algumas regras por conta do defesa eleitoral, mas assim como nós fizemos do 12, do 11, nós iremos fazer também desse último agora, até porque há uma necessidade. Então, há primeiro aí um controle de gastos no orçamento, mas o pessoal do CFP 13 pode ficar tranquilo, né, que a gente vai fazer aí toda essa gestão para trazer todos vocês para as ruas aí, né, se unirem aos nossos policiais, aos nossos homens e mulheres. Pois é, olha aqui, de todo esse povo aqui, eu contei aí umas 30 pessoas perguntando, fazendo essa pergunta do Gelielso, né? Muito bem respondido aqui. Nós vamos agora com um giro nas comunidades, nós vamos lá em Valparaíso, é isso? Com a Fernanda? Giro da cidade.
Sou a professora Fernanda Farago, moro e trabalho no município de Valparaíso de Goiás. Quero parabenizá-la pela assunção do cargo. Mas agora, de mulher para mulher, gostaria de saber se a senhora tem algum alinhamento com o governador do estado de Goiás, Daniel Vilela, quanto ao transporte público, que ainda hoje é precário e caríssimo. Pois sabemos que boa parte dos moradores dos municípios do entorno votam em Brasília. Obrigada. Bom dia, governador. Pergunta dela. Esse alinhamento já começou, inclusive, quando eu estava como vice-governadora. Nós já tivemos uma reunião, eu, Daniel, à época, fizemos uma proposta tripartite, onde que o governo do Distrito Federal iria entrar com um pedaço, o governo de Goiás iria entrar com um pedaço e o governo federal iria entrar também com outra parcela. Mas até agora não andou por parte do governo federal. Então, aqui por parte do governo do Distrito Federal, do governo do Daniel, e eu tenho certeza que essa foi uma iniciativa nossa já na gestão passada, mas eu tenho a absoluta certeza que nós vamos sentar várias vezes, eu e o governador Daniel, para que a gente possa melhorar a vida de quem vive aqui. E tá, inclusive, agora na quinta-feira, acho que está na quinta-feira ou na quarta-feira, a inauguração de uma via entre Águas Lindas e aqui, que é feita de forma conjunta conosco, né? Então, já é a primeira ação aí coletiva. Vai estar, a gente acredita até que o governador Daniel estará presente também conosco. Mas a questão do transporte, a gente está também fazendo um estudo técnico também sobre trilhos, que é um estudo bem interessante para que a gente possa também trazer os trilhos ali para a região ali de Águas Lindas, em algumas cidades que a gente consegue fazer. Mas por parte do governo do Distrito Federal, toda a ação que envolver o governo de Goiás, porque a iniciativa tem que ser do governo de Goiás para ajudar isso, eles poderão contar conosco. Mas vocês ficam engessados, né? Se o governo federal... se o governo federal e o governo de Goiás não nos acionarem, nós não temos legitimidade. Agora, me parece que há uma boa vontade, sempre teve essa boa vontade do governo do Distrito Federal e do governo do Goiás de resolver essa questão. Sempre. O próprio governador Ibanez, na última aceno, e ele teve que colocar isso por escrito, porque uma estimativa era de 80 milhões. Ou seja, o próprio governador já tinha sinalizado que ele daria os 80 milhões para custear esse transporte. Seria 80 de cada um dos três? 80 de cada um dos três, para subsidiar o transporte, para que o transporte... Porque quando a pessoa paga a passagem, Sandro, ela tem que saber o seguinte, que aqui em Brasília, nós não subimos a passagem faz 2 governos. Isso traz um impacto muito alto aos cofres públicos. Então, a passagem, quando ela paga a passagem, nós que estamos pagando o restante dela, o subsídio dela. Entendeu? Então, é a engenharia que eles querem montar. Ou seja, para que tenha ônibus novos, para que a passagem seja mais barata, os estados precisam de subsidiar. E quanto que isso custaria para o DF? 80 milhões. E já foi sinalizado que nós daríamos o valor. Muito bem. Vamos com outra participação popular? Bota na tela. Bom dia, Tony. Estou falando direto aqui do Recanto. Estou no setor hospitalar da cidade, na quadra 104. Quero cumprimentar o novo canal multimídia da cidade e cumprimentar também a galera do YouTube, os portais, as rádios parceiras. E eu estou no setor hospitalar do Recanto, só que nessa quadra o governo do Distrito Federal toca no momento 3 obras. Um centro de ensino primeira infância no Conjunto 1, ao lado da Castelo Forte, e aqui eu estou em frente ao novo CAPS da cidade, que será entregue nos próximos dias com atendimento em especialização em crianças e adolescentes. E mais ao fundo, Tony, está sendo erguido o hospital regional da nossa cidade, no momento com 70 colaboradores, no pico de obras serão 350, uma obra de 133 milhões de reais, que é esse presente tão pedido pela nossa cidade. E no 1º de abril, a governadora esteve aqui na 109 do Recanto para entrega de mais uma creche, a creche Siriema, na 109. E a cidade não para. Durante o evento, a governadora recebeu mais um pedido. E eu estou aqui com a moradora do Recanto, que nos procurou e vai realçar, pedir mais uma vez esse anseio da comunidade. Bom dia, Érica. Bom dia a todos.
Eu gostaria de perguntar, né, para a nossa governadora Celina Leão, o que ela diz aí, o que ela promete, ou pelo menos tem em mente, com relação aí à segunda Conselho Tutelar aqui na nossa cidade do Recanto das Emas. Ok, Tony, estou voltando aí ao estúdio, a você, a bancada e a todos, e deixando a pergunta para a governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Bom dia. Opa! Coisa boa é criar conselho tutelar, né? Eu já pedi para subir um processo para que a gente analise toda essa situação do conselho tutelar. Há, sim, uma necessidade, a cidade cresceu muito e em breve nós teremos aí boas notícias aí para os nossos conselheiros tutelares, mas principalmente para a cidade que precisa dessa proteção e desse cuidado, sabe? Foi me levado, inclusive, no dia da reunião do Roosevelt, lá na casa dele, uma sugestão bem interessante da criação de um conselho tutelar dos idosos. Legal. Porque hoje o que acontece de agressão dos idosos é algo muito alto. Abandono. A juíza Monice, uma excelente juíza, ela que cuida desse tema dentro do TJ, ela me trouxe vários índices, assim, um trabalho muito organizado que o TJ fez. Então é algo de se pensar, mas o conselho do Recanto das Emas está bem mais próximo do que eles imaginam e já a gente vai trazer notícias sobre a criação desse conselho. Muito bem, nós vamos com a última participação popular. Joga na tela, João. Bom dia, Tony Duarte. Bom dia, governadora. Meu nome é Adriana, eu sou professora da Educação e gostaria de saber, com essa demanda aumentando de CIDs em transtorno de deficiência, as escolas estão ficando sem espaços para abrir novas classes especiais. Eu queria saber se a Secretaria de Educação e o Governo Federal já estão pensando em uma nova proposta para este aumento, tendo que o Distrito Federal, ele é o distrito que mais está à frente e cumpre as leis de inclusão. Eu recebo depoimentos todos os dias. É a Adriana. Então, assim, primeiro eu quero parabenizar os nossos professores, os nossos educadores. Por muitas vezes, nem na escola particular, você pagando, você consegue ter o atendimento. E eu falo isso, a minha mãe, né, ela é uma avó muito presente. Eu tenho um sobrinho, né, que foi expulso de 2 escolas. Expulso, Tony. Você imagina como é que fica o coração de uma mãe e de uma avó. E hoje ele está na rede pública, porque ele foi abrigado, ele foi acolhido. E a colocação dela é muito forte. Hoje nós temos, assim, excelentes profissionais. A gente precisa de fazer uma reestruturação. Eu já pedi um relatório para a professora Iedes para que a gente possa ampliar isso, para que a gente possa também criar mais 5 centros de referência na área da educação. Eu criei um centro de referência de TEA na área da saúde, mas a área da educação também precisa de criar. E os CIDs também de ensino especiais também precisam de ser ampliados. Então, eu pedi rapidamente que a professora Iedes me fizesse um planejamento de tudo isso. E isso você pode ter certeza, Tony, é uma das áreas que eu vou priorizar. É tão claro que eu vou fazer isso, que quando eu fiquei como governadora interina, tinha um concurso de monitores que estava vencendo, Sandro. Ninguém nem tinha expectativa mais de ser nomeado. As pessoas não achavam que seriam nomeados. E eu fiz a nomeação de 3.000 monitores. Falei, eu vou deixar um legado nessa área. Porque eu tenho 2 irmãos com doenças raras. Nós, as famílias atípicas, nós sabemos o que nós passamos, as necessidades que nos doem todos os dias e o que a gente pode fazer como gestora. Por exemplo, vou lançar agora a Casa da Mãe Atípica. Porque quem cuida dessa mulher, Tony? Essa mulher só cuida. Ela só cuida. Ela só doa. Às vezes eu chego na minha casa e vejo a minha mãe esgotada, porque ela tem que cuidar. E quem cuida dela? Né? São os filhos que cuidam dela. Mas assim, e a política do Estado para acolher essa mãe? Que por vezes não se aguenta mais. Ela precisa de um atendimento psicológico, ela precisa de um atendimento ali social. Vai ser lá no Parque da Cidade, a Gisele já está olhando. Governadora, por que você vai fazer isso no Parque da Cidade? Porque tem que ser um lugar bonito, um lugar onde que essas mulheres possam se encontrar, onde que elas possam ter um momento entre elas, de carinho, de acolhimento, com psiquiatras, com psicólogos, para que elas possam sentar, para que elas possam fazer um momento de yoga, para que elas possam fazer uma massagem. É um lugar de cuidado.
E vai ser um grande programa, você pode ter certeza. Vai ser um programa que a gente precisa de olhar para essas mulheres de forma diferente, sabe? É cuidar de quem cuida. Elas se reúnem, Tony. A mulher é algo muito forte, algo muito extraordinário. A maioria delas foram abandonadas também pelos companheiros, mas elas se unem entre elas, não largam as suas crianças, os seus filhos, e aquilo é que move o coração delas. É lindo demais. Mãe é uma coisa que ama de uma forma, assim, extraordinária. Muito bem, esse é o Vozes da Comunidade, um programa feito para você. Chegando já agora, no finalzinho desse bate-papo com a governadora Celina Leão, eu faço a sua pergunta assim, queima-roupa, para a Celina, depois eu faço a minha, para que a gente possa fazer com que ela cumpra o resto da agenda do dia, que está cheio. Celina, a gente está caminhando para uma eleição extremamente polarizada, acredito que no Brasil todo. Aqui no Distrito Federal nós temos aí mais de 60% da população conservadora. Essa eleição aqui no Distrito Federal muito provavelmente vai ser uma eleição entre o candidato do bolsonarismo e o candidato da esquerda, do Lula, do PT. É você contra a Grazi, não é? Acho que sim, né? Acho que sim. Acho que vai ficar bem polarizada. Nós já temos um candidato a presidente da República, do PL, posto e colocado, o senador Flávio Bolsonaro. Que vem crescendo, que vem crescendo, que nós vamos fazer um palanque para ele aqui no Distrito Federal, terá todo o nosso apoio. E eu tenho certeza que isso vai se polarizar lá na frente, vai ficar entre ele e o Lula. Tá colocada a eleição. Não tem terceira via mais, não tem possibilidade de terceira via mais. Sabe, acho que está bem colocado isso. Eu vi o PL, aliás, eu vi a Michele Bolsonaro na sua posse e ali deu para fechar de que realmente o PL está com Celina nessa campanha. Isso desmonta todo aquele discurso que o PL não estaria na base do governo, enfim. Como é que você responde isso, governadora? Olha só, tem muitos oportunistas que foram para o PL por uma questão de voto ou de conveniência. O meu lado sempre foi um lado muito claro. Eu fiz oposição ao Agnello, eu fiz oposição ao Hollenberg, eu fui base do presidente Bolsonaro na Câmara Federal, eu sancionei 81 leis para as mulheres na Câmara Federal, em cima de diálogo, de trabalho. Eu fiz uma caravana de mulheres com Bolsonaro no segundo turno, depois que eu já tinha ganhado a eleição, eu já estava eleita. Eu podia ter cruzado meus braços. Viajei o Brasil inteiro com a Michele, revertemos muitos votos, tanto que a diferença para o segundo turno diminuiu muito. Foi uma cabo eleitoral importantíssima para a Damares aqui no Distrito Federal. Ajudei na eleição da Damares. Então a minha fala sobre esses oportunistas que falam que são PL, que usam do partido, aonde eles estavam quando o presidente Bolsonaro precisava deles. Aonde eles estavam quando o presidente Bolsonaro foi preso e que eles ficaram calados, sem dar uma frase. Porque a política é feita de gestos. Entendeu? Eu sou uma governadora de direita, sou uma governadora do diálogo, tenho uma personalidade muito clara, que é muito conhecida no Congresso Nacional. Converso com todos os espectros políticos. Porque eu sentar numa mesa com um petista não vai me fazer virar petista. Quantas vezes eu sentei com as mulheres da esquerda e nós fizemos projetos juntas para o Brasil, como a lei da laqueadura. As pessoas precisam de entender que a grande capacidade de uma política de verdade é ter um posicionamento firme igual eu tenho e poder conversar com qualquer um de qualquer espectro político e continuar sendo a pessoa que eu sou. E essas pessoas que se falam, que usam o nome do PL, que falam no nome do PL, aonde que eles estavam? Alguns nem eram do PL. Outros tinham se esquecido de se manifestar pelo presidente. Eu tenho um trabalho prestado. Aí eles soltam um fake news que no dia 8 de janeiro eu estava lá na hora da quebradeira. Tony, isso é tão importante de esclarecer, porque isso é usado de uma maldade tão profunda.
No dia 8 de janeiro, eu estava na minha casa, um almoço na minha casa, e fui surpreendida com um telefonema do Arthur Lira. Ninguém está dando conta de falar com o governador Ibanez e estão quebrando o Congresso. O ministro Flávio Dino diz que vai afastar você e ele. Agora. O que eu fiz? Era umas 3h30, 4 horas da tarde. Saí da minha casa correndo. Fui para a casa do governador Ibanez conversar com ele. Falei com o governador. Ele determinou que eu fosse comandar as operações de frente, no nome do governo do Distrito Federal, que ele iria cuidar da crise de lá. Mas todos os poderes já estavam invadidos. Todos os poderes. Eu ligo para o ministro Flávio Dino e falo, eu estou indo para aí por determinação do meu governador Ibanez. Quando eu chego no Ministério da Justiça, todos os prédios já estavam invadidos, mas a pessoa que tinha contato com o coronel Klepter era eu. Coronel, como é que tá a situação? Cuidando pra gente tentar reverter tudo aquilo. Na hora que eu cheguei, o ministro Flávio Dino foi muito duro comigo, falou, você e o seu governador serão afastados. Falei, até isso acontecer, eu ainda sou a vice-governadora e estou aqui para resolver a situação. Estou com o coronel Klepter na linha. Fui muito dura também. E o coronel Klepter conversando com a gente. Retomamos o primeiro poder, retomamos o segundo poder, retomamos o terceiro poder. Quando finalizamos isso, ele falou assim, vou conversar com o presidente Lula para ver qual que vai ser a decisão dele. E a decisão de um afastamento meu e do governador Ibanez do poder precisava de passar pelo Congresso. E eu sou respeitada no Congresso. Eu fui coordenadora da bancada feminina. Eu sou uma mulher dentro do Congresso que sou respeitada pelo trabalho que eu fiz. Eles sabiam que não tinham a mínima chance de me afastar passando pelo Congresso. Eles fazem uma live com Lula numa sala fechada e voltam e falam, não, o presidente não vai lhe afastar. Nem você, nem o governador Ibanez. Agora nós vamos noticiar a intervenção na segurança pública. Falei, olha, então eu vou me retirar, porque a minha missão era trazer a ordem e o senhor conversou aqui com os nossos comandos, o senhor viu. Quem desocupou todos os poderes não foi exército, não foi outra polícia, foi a minha polícia militar, que infelizmente está pagando o preço da injustiça. Hoje, os meus comandantes que estão presos e agora estão perdendo o cargo deles, são familiares que estão sem condição financeira. Mas eu sou a testemunha ocular que aqueles homens no dia lá estavam lá do lado de bombas. Quando eu conversava com o coronel Klepter, coronel, como é que tá a bomba explodindo do lado dele, Tony? As bombas explodindo. E ele retomou todos os poderes. Aquilo foi um crime de vandalismo. Vandalismo. E quem retomou todos os poderes não foi ninguém. Foi a minha polícia militar. A grande tentativa de golpe. Golpe de quê? Golpe que não tinha líder. Golpe que não tinha nada. Foi vandalismo. Foi vandalismo. Agora, é muito claro que se conte o que aconteceu. Porque as pessoas trazem informações erradas, mentirosas. Ela estava com o Flávio Dino. Não, eu estava com a minha polícia militar, com o meu comandante Klepter, que injustamente todos eles estão perdendo cargos, estão sendo punidos, eles e as famílias. Mas eu creio que nenhuma injustiça ficará para sempre. Em algum determinado momento da história desse país, o Congresso Nacional vai rever tudo o que aconteceu e vai recuperar. Quantas pessoas foram anistiadas de movimentos políticos no Brasil? Quantas, Tony? Em algum momento, esses policiais, essas pessoas que sofreram, as pessoas que foram presas, serão anistiadas também, da forma como eles precisavam de ser, verdadeiramente. Você pega ações simples de pessoas que adentraram, sendo punidas aí com 17 anos de cadeia. Então, isso é um novo capítulo da história, que eu acho que em poucos anos isso vai ser
trazido aí a justiça para essas pessoas. Muito bem, muito obrigado, governadora Celina Leão. Foi um prazer imenso tê-la aqui no nosso programa. É um programa feito para a comunidade. A senhora falou diretamente para a população do Distrito Federal e do entorno. Enfim, foi uma honra recebê-la e a gente espera receber muito mais. Obrigada, gente. Muito obrigada, Sandro. Obrigado, Tony. Obrigado. Fala, vinheta. A Associação Brasileira de Portais e Notícias, a ABBP, representa e fortalece os portais de jornalismo digital de todo o Brasil. Com ética, credibilidade e compromisso com a informação de qualidade, a ABBP apoia o trabalho de quem leva a notícia confiável para milhões de brasileiros todos os dias. Vozes da Comunidade têm o apoio cultural da ABBP. Juntos, valorizando o jornalismo independente e próximo da realidade do povo brasileiro. A Associação Brasileira de Portais de Notícias, a ABBP, representa e fortalece os portais de jornalismo digital de todo o Brasil. Com ética, credibilidade e compromisso com a informação de qualidade, a ABBP apoia o trabalho de quem leva a notícia confiável para milhões de brasileiros todos os dias. Vozes da Comunidade têm o apoio cultural da ABBP. Juntos, valorizando o jornalismo independente e próximo da realidade do povo brasileiro. Muito bem, voltamos. Olha, impressionante essa participação da governadora Celina Leão aqui no nosso programa, principalmente nesse último momento, né? A última pergunta, como ela começou a falar do PL e depois entrou na questão do 8 de janeiro. Que depoimento, Gianelli. Muito oportunismo político ali naquele 8 de janeiro, né, Tony Duarte? Até porque ela estava lá como representante do governo do Distrito Federal, né? Não tem esse negócio de, tô lá porque estava do lado do Flávio Dino. Isso é um absurdo total, né? Um absurdo total. Estava ali representando o governo do Distrito Federal. E o que aconteceu com esses policiais militares, só a história para fazer essa correção. Porque é um absurdo total. Você pegar homens que dedicaram 30 anos das suas vidas, Tony Duarte, combatendo o crime, colocando a cara para bater, combatendo vagabundo dia e noite. Você colocar esses caras agora presos, como se eles fossem criminosos, retirar os cargos, as aposentadorias e principalmente a renda deles ali para os seus entes, esposas, filhos, netos e tudo mais. Isso é uma covardia que a história vai ter que corrigir, viu, Tony? E você, Hamilton Silva, grande jornalista, olha, muito obrigado. Você tem um apoio, está dando um apoio, assim, muito importante aqui na condução do jornalismo desse programa. Eu quero te agradecer no ar, certo? Mas você compartilha aí do que falou Sandro Gianelli? Muito obrigado, Tony, pela oportunidade. É uma honra estar aqui com esses feras da comunicação no Distrito Federal. Rapaz, Tony, esse finalzinho a leoa rugiu e rugiu alto. Ela disse a que veio, hein, Sandro? Dá pra ficar aqui mais uma meia hora, Nossa, não dá? E ela disse o seguinte, a frase que foi pra mim mais marcante era: eu estava com os meus policiais militares do DF. Eu não estava com Flávio Dino, e ela disse mais, ela disse: há que se fazer justiça com as famílias desses policiais que estão sendo injustiçados. Então, parabéns pelo posicionamento firme da leoa. Pois é, e o que se viu, o que se acompanhou aí o tempo todo, né, foi só a versão oficial do governo federal, né? Do governo federal, que dizia algumas coisas desconectas, porque o prédio do Palácio da República, do Palácio da Justiça, o Palácio do Presidente da República, Palácio Planalto, né? É um prédio guarnecido por uma guarda, né? É o Exército que tem aquela competência ali de fazer a defesa. Aonde estava? Que inclusive o nome da guarda é guarda presidencial. Presidencial. E o incrível, né? Sandro, Batalhão de Presidência. Eu moro ali para a região do Jardim Botânico, claro que eu sempre passo, tenho que passar ali à frente do palácio. 3 dias antes daquela invasão, eu não via os 2 soldados ali na frente. Eu ficava me perguntando assim, mas
Pode isso? Os 2 soldados desapareceram de lá, daquela porta, da porta, da frente, da rampa do palácio. Não estava ali. Aqueles soldados só saem de lá à noite substituído por homens do batalhão, do exército que fica ali. Bom, mas não estava. Aquilo foi, para mim, um sinal assim de que algo ia acontecer. E aconteceu. E aconteceu. Do tipo seguinte... Você acha que facilitaram? Sim. Tem a polícia legislativa. Muito, né? Facilitaram em tudo ali, tá? Então, agora, punir, né, os comandantes, como estão fazendo, colocando os caras na cadeia, e punindo os familiares dessas pessoas, é um negócio terrível, muito terrível, né? Se houve anistia lá de 64, tem que haver. Tem que haver anistia agora. Você defende isso? Defendo e acredito que vai acontecer. É uma questão de tempo. É uma questão de mudança de governo. A anistia ela tem que ser ampla, geral e restrita. Porque além dos policiais, nós tivemos idosos, nós tivemos comerciantes informais, que foram mendigos que estavam passando por ali e foram presos, né? E voltando ao tema da governadora... O próprio presidente Bolsonaro. Bolsonaro. Ministro Anderson Torres e outros. Ministro Gilson, né, que foram condenados aí. Então, há muita injustiça. E voltando à Celina, ela se posicionou de uma forma muito coerente. Ela traçou aqui, né, a história dela enquanto uma governadora de direita, de oposição, e que... com a base evangélica, ela vai ser sedimentada e certamente será o grande destaque nesse pleito de 2026. A Celina sempre teve lado muito claro, Tony. Eu me lembro do governo Hollenberg, que ela era presidente da Câmara e ela foi para cima de um dos temas que quase ninguém consegue resolver, que é a saúde pública. E no final, ela foi perseguida. Verdade. Bom, vamos mudar aqui de disco. Vamos, olha, no seu comentário semanal, o jornalista Genésio Araújo Júnior, ele cobre exatamente ali o Congresso Nacional e ele toda semana vai dar sempre uma palhinha aqui no Vozes da Comunidade. É um baita jornalista que conhece a fundo do que se discute a nível nacional. E hoje ele vai, vamos colocar um comentário dele da semana sobre essa peleja política em torno das eleições de 2026. Solta aí o Genésio, João. Vamos ver o que ele fala. Time que não disputa, não tem torcida. O PT, desde quando nasceu, era assim. Mesmo que fosse para perder, lançava um candidato. De inspetor de quarteirão à presidência da República. Lula perdeu 3 disputas presidenciais seguidas. Agora mudou. Lula filiou gente de centro-direita em partidos como o PSB de bola para disputas nos estados. Senador Rodrigo Pacheco mal chegou ao PSB, já está perto nas pesquisas do senador Cleitinho, candidato da direita ao governo de Minas, coração do Brasil. O que chamou a atenção foi o PT não ter candidato do Rio Grande do Sul e apoiar a neta de Brizola, a deputada estadual Juliana Brizola, ao governo do estado. Quem entende diz que ela pode derrotar a direita no segundo turno em outubro. Enquanto isso, Gilberto Kassab diz que é importante ter experiência e que é fácil roubar voto de Flávio Bolsonaro, não de Lula. O bolsonarismo age como já tendo derrotado Lula e tem ideia fixa de eleger senador para expulsar ministro do STF e tirar Bolsonaro da cadeia. Lula não para de cuidar das mulheres e cobrar dos homens. Sabe que não vai eleger mais deputados que a direita. Viver a fazer escolhas. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Muito bem. Muito bom esse comentário do Genésio. Você acha mesmo que nesta eleição, Gianelli, o governo, o Lula, vai poder fazer mais deputados federais, mais senadores,
Ou você acha que o Genésio está certo? Eu não acredito. Eu acho que ele vai... O Partido dos Trabalhadores ainda tem força, mas não aquela força que nós vimos ali no ano de 2002, 2006, 2010. Hoje nós passamos um momento onde a população, o nosso real, ele perdeu valor, Tony Duarte. Essa é a grande verdade. O poder de compra da população brasileira caiu demais. E isso vai ser atribuído, essa conta, ao governo do presidente Lula. Esse terceiro governo do presidente Lula, sem dúvida nenhuma, é o pior governo que o PT já proporcionou para a população. Essa conta quem vai pagar são todos os candidatos do Partido dos Trabalhadores. Como o comentarista acabou de dizer, já tem estados, assim como aconteceu aqui no Distrito Federal na eleição passada, eles não lançaram o candidato do PT, eles apoiaram o candidato do PV. Então, assim, o próprio PT está entendendo que o espaço dele está diminuindo e está saindo de cena. Agora, o que me chamou a atenção no comentário dele é que no momento em que o PT também usa o PSD, a gente percebe com clareza que existem dois planos dentro do PSD. Tem um plano do Kassab, que é fazer o jogo político dele em nível nacional, e tem um plano do Ronaldo Caiado, porque eu vejo o Caiado como um cara que está determinado, sim, a disputar a presidência da República. Já para o Kassab fica claro que não. Essa semana mesmo ele disse que se conseguirem atingir ali os 15%, vários especialistas entendem que quando ele almeja os 15%, ele está almejando o maior poder de barganha para o segundo turno. Ou seja, o plano dele é ficar muito bem no segundo turno. O do Caiado não. O do Caiado é vencer as eleições. Realmente, é isso que está acontecendo. Quer dizer, o Kassab é o cara que diz assim, olha, eu tenho candidatos aqui, agora a gente pode realinhar no segundo turno desde que me dê tantos ministérios. É assim que funciona, né? Para esses cartolas, donos de partidos políticos aqui no Brasil, mas trazendo essa situação para o quadradinho, para o Distrito Federal. Você acha que o PT, nesta eleição, tem condições de eleger um deputado federal, já que a Érica Cocai tem um projeto para o Senado? Você acha que tem condições de eleger um senador e um deputado federal? Olha, Tony, essa eleição, do ponto de vista proporcional, vai ser a mais disputada de todas, né? A régua subiu. Eu acredito que o PT ali, vamos colocar a galera da esquerda, o Reginaldo Veras, talvez o Fábio Félix, consigam se eleger sim, mais um deputado. A grande questão que você me faz hoje é em relação ao Senado, né? Porque a Érica Cocai, ela vem com tudo, vem com o aparato estatal do governo federal, com um discurso moralista, né? Mas se esquecendo do discurso da corrupção, viu, Sandro? O governo federal, nos últimos anos, não é só o governo pior do ponto de vista de resultados na segurança pública, na educação e na economia. Também, o Brasil está atolado em falcatruas. Olha, veja o caso Vorcaro, o PT tentando se desfazer disso. Isso, com certeza, ô Tony Duarte, vai sim respingar nessas lideranças aqui do Distrito Federal, e eu acho muito difícil, mas muito difícil, Érica Cocai se eleger senadora. Muito bem, nós vamos com a última participação para que a gente termine aqui. Vamos lá com Marco Lima, falando aí dos aposentados. Grande amigo Tony Duarte, é um prazer enorme, meu irmão, estar aqui com você no seu programa. E quero falar rapidamente sobre a pauta 60+. Você sabe, né, que eu tenho um compromisso com essa pauta desde lá de trás, quando fui autor do primeiro Estatuto do Idoso no país, aqui em Brasília, lei distrital nossa, né, que serviu como padrão para o Estatuto do Idoso a nível federal, né. Estou hoje com a nossa governadora Celina Leão, uma pessoa maravilhosa, que abraçou a pauta com carinho, a pauta do idoso, uma pessoa que tem compromisso com os idosos no DF, e ela já fez diversos compromissos com todas as entidades, né, de apoio à pessoa idosa. Fizemos um grande evento para ela, com mais de 2.500, quase 2.500 idosos, numa quarta-feira à tarde que você estava lá presente, né? E todos recebendo bem a governadora. Por quê? Porque ela tem compromisso com a pauta. Isso é muito importante para nós. Estamos avançando cada vez mais e, como ela falou, Brasília será o melhor local do país onde uma pessoa idosa possa viver.
Conte conosco, Tony. Muito obrigado pelo seu apoio e muito obrigado pela governadora ter abraçado com carinho essa pauta e o compromisso que ela fez com todos nós. Um abraço. Muito bem. Um abraço a você, Marcos Lima. Marcos Lima foi deputado distrital. Você aí... bem no início da Câmara Legislativa. Né? É um cara realmente está fazendo um grande trabalho e pode ser o futuro secretário da pessoa idosa, do governo Celina. Pelo menos nos bastidores a gente está sempre escutando isso. Mas eu gostaria de ter a sua palavra final, para que a gente está encerrando o programa. Eu acho que é importante a população. A Celina falou agora há pouco, olha, a minha missão agora é tocar o meu governo aqui nesses próximos 6 meses. Mas a grande verdade é que a gente está vivendo num momento de pré-campanha, então se fala muito em campanha o tempo todo. A população do Distrito Federal, ela tem que olhar com muita clareza o que nós queremos para o Distrito Federal para os próximos 4 anos. Nós queremos retrocesso, nós queremos continuidade, nós queremos avanço. Quem é que tem mais condições, Hamilton Silva, de trazer esse avanço para o Distrito Federal? A Celina, por exemplo, ela me surpreendeu muito nessas últimas 2 semanas, porque todo mundo esperava-se que ela fizesse uma continuidade do governo Ibanez Rocha. Muito pelo contrário, já no primeiro dia, ela demonstrou com total clareza que a partir dali era um governo de Celina Leão e não um governo de continuidade. Isso é muito bacana. Então a gente tem que olhar com muita clareza quem é que está passando aí, se apresentando como candidato por um claro oportunismo e quem são as pessoas que realmente têm boas intenções aqui para trazer mudanças significativas para o Distrito Federal. Muito bem. E você, Hamilton? Bom, encerrando a minha participação, eu quero agradecer a todos, principalmente ao Tony Duarte pela oportunidade e a parceria aqui eterna com o nosso amigo Sandro. Mas o Sandro falou o correto. A Celina disse a que veio. Ela fez até uma certa ruptura, né, com o governo institucional do Ibanez. E falou, olha, nós temos que acertar as contas e botar tudo em pauta. Isso tem que ser de pessoas que têm personalidade, que têm uma presença de espírito junto à gestão pública. E a Celina vai demonstrar, sim, a que veio, eu tenho certeza. Muito bem. Muito obrigado, Hamilton. Muito obrigado a você, Janelle, pela brilhante participação de vocês dois. Obrigado à grande audiência deste programa. Espero contar com todos vocês no próximo sábado, se Deus quiser. E aqui a gente fica com mais uma etapa do programa feito para você. Vozes da Comunidade. Tchau! A ABBP representa e fortalece os portais de jornalismo digital de todo o Brasil. Com ética, credibilidade e compromisso com a informação de qualidade, a ABBP apoia o trabalho de quem leva a notícia confiável para milhões de brasileiros todos os dias. Vozes da Comunidade tem o apoio cultural da ABBP. Juntos, valorizando o jornalismo independente e próximo da realidade do povo brasileiro. Vozes da Comunidade, uma realização da Associação Brasileira de Portais de Notícias, em parceria com a Central Brasil 21. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro.